Cultura, e Daniele Ferreira Mendes da Cruz, servidora da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e responsável pela apresentação dos conteúdos desta audiência. Aproveitamos este momento para agradecer imensamente os membros da Comissão de Acompanhamento da PNAC da UADEC, que foram parte importante na construção de tudo que será apresentado a vocês nesta noite. São eles, Jonathan Vasconcelos, Fabiola Paques, Elizabeth Silva, Rosângela Soares e Natália Novaes. Para dar início ao discurso, convido o senhor secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Pascoal. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui em mais um evento importante para a Secretaria de Cultura, para a cidade, para o setor cultural em específico, né? Hoje desejo a todos uma excelente noite de trabalho. Hoje é uma data importante porque vamos definir informações importantes a respeito dos editais da Política Nacional Aldir Blanc, né? Então é muito importante a presença de vocês. Conforme o pessoal for chegando também vai participando da discussão, dos grupos. Nós acatamos o pedido da primeira audiência sobre as setoriais, então a gente programou para hoje, né? A gente vai fazer a apresentação do que foi coletado na consulta pública online e abrir um espaço para as discussões setoriais, conforme solicitado na primeira, tá? Então eu espero que a gente tenha hoje um bom resultado, uma boa conversa, que a gente consiga andar mais nesse passo importante, tá? Sejam todos bem-vindos e uma excelente noite de trabalho para todos. Obrigado. Neste momento, passo a palavra para a servidora Daniele, que vai fazer a apresentação dos dados e propostas. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Daniele, sou servidora aqui da Secretaria. Na primeira reunião, nós conversamos um pouco sobre a legislação, né, da Lei Aldir Blanc, a Política Nacional Aldir Blanc. Hoje nós vamos trazer o resultado da pesquisa que foi elaborada com base nessa legislação. Então, a gente discutiu muito sobre os eixos que a lei e a regulamentação toda da PNAC ela coloca, né, como formas que podem ser executados os recursos. Ela coloca algumas porcentagens são fixas, outras são possibilidades. Com base em todas essas possibilidades e considerando o que é fixo, o que é de fato definido já pela lei, a gente elaborou aquela consulta pública online que muitos de vocês responderam. Nós tivemos aí uma adesão de 131 pessoas respondendo a consulta pública nesses, acho que 10 dias, né, que ela ficou aberta. E hoje a gente traz então para vocês dois momentos. Primeiro, vou fazer uma apresentação do resultado como um todo, o resultado completo de todas as questões, todas as porcentagens, todas as preferências, as votações. Esse resultado completo a gente disponibilizou lá no site da Prefeitura na área que é destinada à PNAC. Hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo, os resultados de uma forma mais ampla. Então, naqueles principais pontos, aqueles principais eixos que são definidos como possibilidades para a execução dos recursos, dentro deles, quais são as porcentagens de preferência das pessoas que responderam à consulta pública, e aí vamos transformar isso em números, né, de acordo com como foi recebido pelo município. Num segundo momento, nós vamos falar de propostas. Então, primeiro a gente mostra como pode ser a divisão, depois a gente faz as propostas, e as propostas elas não estão fechadas. Eu vou apresentá-las para vocês, mas já adiantando que é possível, nós queremos muito que depois vamos ter lá o momento das setoriais, nós queremos muito que vocês também façam inserções de propostas, né? Mesmo podem discordar de propostas que foram apresentadas aqui, podem propor, por exemplo, a retirada de algum
destinado a ações gerais, e dentro dessas ações gerais nós temos 3 eixos, com subeixos, e depois a gente vai falar de uma outra fatia, que é a da Política Nacional Cultura Viva. E aí, dentro dela, são os 25%. Então, vamos começar aqui pelas ações gerais, 70% do valor total recebido, que é correspondente a R$ 1.422.202,88. Para explicar como foi a divisão dessa fatia, que é a mais robusta, de 70%, então vou trazer uma das questões que nós fizemos na consulta pública. Fiquem tranquilos, a gente não vai passar aquele monte de questões que teve na consulta, apenas essa para a gente conseguir explicar como foi essa divisão. Então, nós fizemos assim, nessa questão de número 09, a gente perguntava em relação às ações descritas assim, ou seja, essas 3 possibilidades dentro de ações gerais, como você considera a prioridade de investimentos da maior para a menor. Então, as pessoas poderiam acusar, em primeiro lugar, quais elas achavam prioritárias, em segundo e em terceiro. São essas: fomento cultural, obras, reformas e aquisição de bens culturais, subsídios e manutenção de espaços e organizações culturais. Então, o que a gente fez? Vocês percebem que ali, em primeiro lugar, a questão A, que é o fomento cultural, ela teve 96 pessoas acreditam que essa seja a área prioritária, né? O repasse via fomento. Em segundo lugar, a gente vem com a C, que é a de subsídios e manutenção de espaços e organizações culturais, que foram 61 pessoas que se manifestaram, colocando em segundo lugar. E em terceiro lugar, vocês vão perceber que ali é a B, com 62 pessoas acreditando que essa é a terceira prioridade, que é a de obras, reformas e aquisição de bens culturais. Então, nós fizemos a soma da quantidade de pessoas que manifestou nessa questão, e aí fizemos a divisão por porcentagem. Como fica a divisão por porcentagem, então, das ações gerais dos 70%? 44% desse montante fica para fomento cultural, 28,3% para obras, reformas e aquisição de bens culturais e 27,7% para subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. Tá? Então, partimos deste ponto para definir as ações gerais. E aí a gente vai agora execução. Dentro de fomento cultural, tá? O montante de R$ 625.769,26. Ele tem, dentro do fomento, ele tem 5 sub-eixos. Vamos entender o fomento, então, como um eixo, nós temos 5 sub-eixos dentro. O primeiro corresponde a 39%, isso também é de acordo com as preferências que vocês manifestaram lá na consulta, tá? 39% acredita que esse primeiro sub-eixo, que é o de investimento em fomento, produção, difusão, resumindo, esses aqui são os editais de projetos, tá? Dentro deste sub-eixo, vocês entenderam que então tem 39% de prioridade, né? As áreas que foram consideradas mais importantes nesse grupo foram culturas populares tradicionais, artes cênicas e audiovisual. E a distribuição dos recursos, qual foi a consideração dela de como ela pode ser mais efetiva para essas ações? E aí entendemos que a contemplação de um número médio de projetos com valores entre 20 mil e 30 mil. Então, eu vou passar nesse formato de explicação de como se deu a consulta, vou passar em todos os eixos, tá, com vocês. O próximo sub-eixo foi correspondente a 16% para instalação e manutenção de cursos para formar, especializar e profissionalizar. Também a distribuição é a contemplação de um número médio de ações com valores entre 20 mil e 30 mil. 15% para concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, de criação, tá? E aí os valores foram a distribuição seria a contemplação de um grande número de ações com valores abaixo de 10 mil. Nós vamos para o quarto sub-eixo, também
Seria, então, a distribuição dos recursos considerada mais efetiva, contemplando um número médio de premiados pessoas físicas, com valores em torno de 3 mil, e um número médio de premiados em grupos, instituições e empresas, com um valor em torno de 7 mil. O último subeixo dentro de fomento cultural, o correspondente a 15% do valor para fomento, ele é destinado à realização de levantamentos, de estudos, de pesquisas, de curadorias, tá? E a distribuição mais efetiva foi a contemplação de número médio de ações com valores entre 20 mil e 30 mil. Aqui a gente fez, então, a parte do eixo de fomento cultural. A gente passa agora para o eixo de obras, reformas e aquisição de bens. O montante desse eixo é de R$ 402.483,41. Ele tem 4 sub-eixos. Foram divididos em prioridade, com 36% de prioridade para construção, formação, organização, manutenção, ampliação de museus e espaços culturais. A distribuição mais efetiva foi a contemplação de um grande número de ações com valores abaixo de 50 mil. 25% para aquisição de bens culturais, obras de arte, para a distribuição pública. A distribuição mais efetiva é a contemplação de um grande número de ações com valores abaixo de 50 mil. 21% para aquisição, preservação, organização, digitalização, outras formas de promoção, difusão do patrimônio, inclusive acervos. Com distribuição, contemplação de grande número de ações com valores abaixo de 50 mil e 18% para aquisição de imóveis tombados com a finalidade de instalação de equipamentos culturais de acesso público. E a distribuição dessa seria de recurso com contemplação de um baixo número de ações com valores acima de 100 mil. Então, esse, por exemplo, é um caso que a gente vê que, embora tenha sido essa a divisão pela votação, pela porcentagem, de acordo com a pesquisa, a gente vê que aqui não contempla. As pessoas entenderam que era legal fazer ações acima de 100 mil, mas a fatia que ficou correspondente a 18% era menor. Então, esse aqui pode ser uma proposta, que na hora das propostas a gente pode repensar, vamos fazer esse eixo mesmo, então vamos retirar a verba de um outro eixo para colocar nesse e poder contemplar de fato uma ação com 100 mil. Isso tudo a gente vai definir, então, nas propostas, tá? O próximo eixo foi o subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. Ele tem apenas 2 sub-eixos. 60% ficou para subsídio de manutenção dos espaços e ambientes culturais. A distribuição mais efetiva indicada foi a contemplação de um número médio de subsidiados, esses de pequeno a médio porte, com valores em torno de 3 mil mensais, né? E a contemplação de um número médio de subsidiados de médio a grande porte, com valores em torno de 7 mil. 40% seria destinado, então, à manutenção de grupos, de companhias, de orquestras, enfim, e a distribuição se daria da mesma forma do acima. Então, 3 mil para pequeno e médio porte, 7 mil para médio e grande porte. Aqui, então, a gente encerra a grande fatia de ações culturais. Tá? A gente entra, então, na Política Nacional Cultura Viva, que tem 25% do valor total recebido, que corresponde a R$ 507.929,59. Para a Cultura Viva, nós temos 4 eixos possíveis de distribuição. O que acontece? Até o momento que a gente tinha elaborado a pesquisa, que ela começou a ser respondida, a gente não tinha tido ainda uma reunião ou uma instrução do Ministério da Cultura a respeito da execução desses recursos da Cultura Viva. Acontece que lá no dia 26 de abril, nós tivemos uma live que fez parte de várias lives, uma série de lives que o Ministério da Cultura fez com gestores municipais e estaduais. Eles fizeram por região, nossa região foi lá no dia 26. E eles introduziram as intenções
Então a gente precisa já esclarecer isso aqui, porque de repente a gente decide colocar um valor em um certo eixo, que esse eixo não vai ser regulamentado. Então a gente já tem aqui que trazer essa realidade e instruí-los a respeito, tá? Vamos começar então. Desse montante do cultura, que é destinado à cultura viva, 35%, segundo a nossa consulta pública, deveria ser destinado ao fomento a projetos continuados de pontos de cultura. E aí a distribuição mais efetiva para essas ações seria a contemplação de um grande número de pontos de cultura com valores abaixo dos 60 mil. Aqui eu faço a primeira nota de acordo com as instruções que a gente teve. O MIC recomenda que, se nós fizermos repasses para pontos de cultura em valores abaixo de 60 mil, eles recomendam que a gente não faça por meio de repasse a projetos, de fomento a projetos continuados, e sim por meio de premiação, porque facilita para todos os lados. Quando você faz por premiação, você não precisa fazer a prestação de contas. Então, eles têm essa recomendação de que, se a gente for utilizar abaixo de 60 mil, que seja por meio de premiação. Fica aí também como uma proposta nossa de que esse valor, esse montante dos 35%, ele seja incluído ali na premiação, tá? 25% seria destinado à concessão de bolsas cultura viva, e a contemplação seria de um número médio de bolsas com valores em torno de R$ 700 mensais. O MIC também manifestou que não deve fazer a regulamentação das bolsas cultura viva para esse primeiro ano de PNAD. Então, pode ser que a gente destine esse valor para essa fatia, mas que ela não venha sendo regulamentada para esse primeiro ano. Então, de repente, pode ser uma proposta que a gente coloque esse valor também lá em premiação, tá? 23% seria destinado à premiação de pontos de cultura. E aí aqui a gente, pela pesquisa, o pessoal manifestou que considera efetiva a contemplação de um grande número de pontos de cultura com valores abaixo de 30 mil. Então, de repente, se a gente trouxer os valores dos outros eixos para cá, a gente consegue aumentar o número de pontos, tá? Para serem premiados. Por último, 17% deveriam ser destinados ao fomento a projetos continuados de pontões de cultura, com contemplação de um grande número de pontões com valores abaixo de 80 mil. E aqui uma nova nota, o MIC tem a intenção de que os pontões eles sejam fomentados pelos estados e Distrito Federal, e que os municípios fiquem apenas com os pontos de cultura. Então, também é uma possibilidade da gente acabar destinando esse valor aqui para os pontões e não ser para a gente fazer o repasse para pontões. Então, também fica aqui uma recomendação nossa de que esse valor vá para a premiação do ponto de cultura, tá bom? Aqui eu terminei a apresentação da pesquisa, da consulta pública, os resultados da consulta pública. E, a partir de então, eu vou apresentar para vocês uma tabela. Ela é um pouco assustadora, mas é muito necessária. O que acontece? A gente transformou todas as porcentagens, dividindo elas em valores de como ficariam de acordo com a consulta pública, tá? Eu vou passar rapidamente. A gente vai entregar para vocês essa tabela impressa, para quando vocês forem fazer as discussões, para que vocês possam observar as propostas apresentadas e, inclusive, criar novas propostas para serem votadas. Então, isso aqui não está fechado, não está definido, a gente não está impondo nenhuma dessas propostas. Vocês vão poder manifestar a respeito delas, tá? Como que ficaria? Dentro de fomento cultural, o que é destinado a projetos, podem ser contemplados 9 projetos de 27.116 ou 12 projetos de 20.337. Então, usamos dentro daquele parâmetro que vocês manifestaram, seria interessante fazer projetos que fossem entre 20 mil
Então, a gente construiu as propostas dentro disso que foi passado na consulta. Não, acompanhando. Nessa questão de projetos, a gente ainda tem a questão da divisão por áreas, tá? A gente pode usar, por exemplo, de fazer os 9 ou os 12 projetos divididos por áreas, então, X projetos serão de música, contemplação de X projetos de artesanato, ou a gente pode usar, e é uma sugestão nossa, de fazer um edital que a gente chama de guarda-chuva. Então, é um edital que ele pode contemplar, é um edital de projetos culturais, independente da sua modalidade. E aí, os projetos mais bem pontuados, eles vão levar, independente de serem de X ou de Y. É uma proposta, tá? Vocês podem propor outras. Da porcentagem de instalação e manutenção de cursos, a gente pode contemplar 4 ações com 25.030 ou 5 ações com 20.000. Para concessão de bolsas, a gente pode contemplar 10 ações com 9.386. Para concessão de prêmios, a gente pode contemplar 16 prêmios de pessoa física, para pessoa física com R$ 2.900 e 7 prêmios para grupos, instituições e empresas com R$ 6.700. Ou uma outra proposta, 9 e 9. Então, são 9 prêmios para pessoa física, de 3.200, 9 prêmios para grupos e instituições, de 7.200. Tá? Nesse caso, nós também temos a questão da divisão por áreas. E aí, aqui a gente espera receber propostas de vocês. Então, vocês vão se reunir e dizer, não, a gente entende que a área tal precisa estar contemplada em premiação, de repente a outra área não precisa estar contemplada em premiação, a gente espera as propostas de vocês para poder votar, tá? Por último, em fomento cultural, o que seria a realização de levantamentos, estudos, pesquisas, a gente poderia contemplar com 4 ações de R$ 23.400, tá? Dentro de obras, reformas, construção, formação, organização, manutenção, poderia ser 4 ações de R$ 36.200. Aquisição de bens culturais para distribuição pública, 2 ações de R$ 50.310 ou 3 ações de R$ 33.540. Aquisição e preservação, 2 ações de R$ 42.000 ou 3 ações de R$ 28.000. Aquisições de imóveis tombados, aquele caso que a gente falou que não sobrou a fatia necessária para contemplar uma ação de 100.000, mas pode-se contemplar uma ação de 72.000, se assim vocês entenderem, tá? Para subsídio, 60% seria para manutenção de espaços, e aí a gente pode contemplar 4 espaços de pequeno e médio porte com R$ 2.462 e 2 espaços de médio a grande porte com quase R$ 5.000, ou 2 espaços de pequeno a médio porte, 3.800, 2 espaços de médio a grande porte com 6.000. A proposta com os 40% que é para a manutenção de grupos, ela segue mais ou menos a mesma linha, né? Mudam ali os valores. Para finalizar, a Política Nacional Cultura Viva. Dentro do que vocês votaram na consulta pública, eu ficaria dessa forma. Fomento a projetos continuados, 3 pontos de cultura, contemplados com 59.000. Concessão de bolsas, são 16 bolsas de R$ 660 por 12 meses. Premiação de pontos, 4 pontos premiados com 29.000. E pontões de cultura seria um pontão premiado, um pontão com projeto de 86.000. Ou a outra proposta que a gente faz é que se a gente concentrar todo o montante que é para a cultura viva em premiação de pontos de cultura, a gente consegue contemplar 17 pontos de cultura com o valor de R$ 29.878. Essas são as propostas que foram construídas de acordo com as porcentagens que retiramos da consulta pública. Então, é um trabalho aí extenso, foi bem profundo, né? E a gente traz ele aqui para mostrar para vocês e pedir que vocês também agora se reúnam entre os pares
né? A gente fez até uma proposta de divisão dos setores, mas vocês também podem entender de uma outra forma, não tem problema nenhum, a gente resolve isso aqui antes de sair. Nós vamos passar essa tabela de propostas para vocês, para que vocês possam se debruçarem nelas, trazer propostas para a gente, principalmente no que diz respeito às divisões por áreas, né, nas questões de projetos, nas questões de premiação. Vocês vão ter aí, então, 45 minutos para debater, para fazer propostas. A gente pede que cada grupo eleja para esse momento, tá? Um representante que vai vir aqui depois para trazer quais são as propostas e pontuações do grupo, né? E aí nós vamos depois segui-las e fazer as votações, tá? O que a gente sugere aqui, então, seria uma divisão por 5 setores, contemplaria audiovisual, o segundo seria artes cênicas, envolvendo teatro, dança e circo, artes visuais ficaria com artesanato, culturas populares tradicionais com literatura e depois música. E sugerimos também alguns lugares aqui no Centro Cultural que a gente já distribuiu as cadeiras, algumas mesas para vocês trabalharem. Se alguém tiver algum apontamento referente a isso, aos setores, o que é importante falar? O que a gente vai trazer para debate são as propostas de execução dos recursos. Tudo que tiver a mais de proposta no que diz respeito à execução, à escrita dos editais, por exemplo, elas serão consideradas, elas entrarão para as atas e nos momentos de execução daquele serviço, por exemplo, da inscrição da escrita dos editais, nós vamos considerar tudo que for falado. Mas nesse momento o que a gente vai trazer para a votação são propostas de execução dos recursos. Tá? A gente precisa focar nisso e aí eu vou lembrar vocês, lá da primeira consulta, a gente tem prazo para entregar para o MIC o plano de aplicação dos recursos, que é o PAR. Então a gente precisa sair daqui com isso definido. Né? Nosso prazo é 31 de maio, mas considerando que a gente depois tem que tabelar tudo que foi resolvido, adequar algumas questões, né? A gente não pode se estender para muito mais. Dani, só um pouquinho. Nós vamos receber isso aí para ler aqui, para votar? Agora, a gente vai distribuir. Só vou pedir para vocês, então, se dividirem. Outra coisa, peraí, deixa eu perguntar de novo. O que a gente não entendeu, fica sem entender? Não, a gente aqui da mesa vai ficar à disposição, inclusive para algumas questões que surgirem, vocês quiserem escrever, para depois a gente fazer a leitura Eu não do entendi ensaio. nada. Juro por Deus, eu estou acostumado. Bom, se tiver alguma questão muito pontual que seja essencial para agora, para a gente conseguir desenvolver. Olha, eu acho que tem mais uma pergunta que deve ter mais gente pensando nisso. Questão de bolsa. O que é bolsa? Porque eu estou entendendo que é bolsa para desenvolvimento de algum tipo de pesquisa. É isso? São em 2 pontos diferentes. A bolsa que está lá no Ações Gerais pode ser, por exemplo, uma bolsa de estudo. Mas de bolsa de estudo, onde, quando, que período? Estudar na Feira, no Camargo, estudar no Rio de Janeiro, na Paraíba, onde seria? A lei, ela prevê tudo isso. Está Então, na lei? a gente precisa definir que a gente vai ou não distribuir recursos para essa execução. E depois, o formato de execução é o que vem dentro do PAR, que a gente vai precisar estudar, dizer se isso vai acontecer por meio de um edital ou não. Então, primeiro, aqui a gente precisa definir como vai fazer a decisão, se a gente vai executar essa Não, utilização só ou não. para eu poder opinar, eu tenho que saber onde é essa bolsa. Então, a bolsa costuma ser instituição para desenvolvimento? Ela pode ser, a gente não tem isso definido agora. Mas ela pode também ser o desenvolvimento de alguma pesquisa local, regional, coisa que valha. Deixa eu ver onde eu estava. Tem que poder. Concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, de criação, de trabalho e de residência artística no país ou no exterior, a artistas, a produtores, a autores, a gestores culturais, a pesquisadores e a técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no país ou vinculados à cultura brasileira. Isso é vocês que vão decidir. Tá, mas precisa, essa pesquisa, ela precisa estar se entra ou não. vinculada a alguma instituição ou pode ser uma pesquisa independente? Exato. Tem definição
definição. A gente não tem definição, a gente tem o que a lei traz que é possível de ser aplicado na proposta. Então a pessoa pode apresentar uma proposta de pesquisa e se aceita ou não. Se a gente definir que vamos destinar recursos para isso, depois a gente vai ter que definir a regra que vai balizar esse montante. Outra coisa importante, ponto de cultura. Tem carência? Como assim? Tem que estar funcionando há um ano, bem. há 2 anos, há 10 anos. Aí ele segue a lei do ponto de cultura. E quando é- Ele tem uma série de especificações para Então que ele tem. seja considerado ou não. Então tem. Então eu acho que é 1 ano, não é? Eu acho que não. Acho que é 1 ano. Tá, então a gente vai ter só um ano, já que é a cobertura. Não, a gente pode só um minuto, vou chegar em um minuto. Para a ponto de cultura, a gente vai poder, inclusive, credenciar novos pontos de cultura. Não, mas Você você tem tem um ano. aí da cultura viva. Não, mas se a instituição já funcionar, ou o grupo já estiver em funcionamento e comprovar, ele pode se tornar um ponto de cultura e já receber a premiação. Se já funcionar, Conta a história. Conta a história. Mesmo antes de ser ponto de cultura. Sim. Só Deixa eu ter uma. tem a ver com relação à bolsa de estudos que a senhora Pedro pergunta. Lá no formulário, o maior valor era R$900 para o bolsista. A pergunta que a senhora fez é pertinente. Isso aí foi mandado. Um representante de Taubaté, um bolsista para qualquer curso para fora, vocês acreditam que R$900 ele foi conseguido sobreviver? Eu vou dizer para você, o bolsista em 2011, 2012, no Rio de Janeiro, na escola brasileira, era R$700 naquela época. Antes de Copa do Mundo, antes de Olimpíada. Eu fui um sufoco para eu sobreviver por meio de bolsa do Ministério da Cultura. E morar na comunidade com a minha prima, senão eu não conseguiria pagar aluguel. Taubaté teria coragem de mandar um bolsista, por exemplo, para o Bolshoi em Joinville, pagando R$900. É isso, a gente não está trazendo aqui nenhuma imposição de que isso vai acontecer. A gente está colocando possibilidades dentro da lei, a gente precisa e tem por obrigação colocá-las aí para serem votadas. Se vocês decidirem que a bolsa não é interessante ou que a gente quer tirar dinheiro de um outro setor para colocar em bolsa, a gente vai fazer. É isso que a gente está explicando. A gente ainda não Aí a tem pergunta. Uma pergunta também objetiva, se me permite. Todas as atividades ali, Dani, Gente, é só assim, se a gente se estender aqui, a gente não consegue fazer os debates para fazer as propostas para Não, votar. mas não adianta Por isso que ir pra só uma debate perguntinha. também se a maioria não está entendendo nem o que é, entendeu? A maioria não sabe nem direito o que é, como é que vai debater e como vai ser se a pessoa não entendeu. Então, vamos tentar tirar as dúvidas principais. Dani, mais uma coisa. O que é Peraí, só um minuto, que depende de quem mais projeto guarda-chuva? Eu acho assim, a primeira questão, nós estamos discutindo algumas coisas muito no individual. Eu acho que uma cidade onde a gente tem grupos tradicionais, a gente tem grupos de teatro, de dança, espaços culturais abandonados, se pensar em bolsas para individuais, eu acho que é um pouco muito egoísmo de uma parte. Acho que a gente tem que pensar no coletivo. Segundo, a minha questão eu vou também estar integrando todas as setoriais. Nós fizemos um estudo muito aprofundado no grupo de artistas sobre a divisão também, porque a gente discorda muito, por exemplo, de muito dinheiro para a manutenção do espaço. A gente acha que fomento tem que ser o principal. E eu só quero fazer uma questão a proposta apresentada, e claramente de novo na Secretaria do Empenho, a gente sabe que tivemos muito pouco tempo para fazer tudo esse empenho, só quero que aqui esclareceu. Ela foi baseada na consulta pública, certo? Os dados das pessoas que já receberam as inscrições ao Estado, ao Bank, não foi considerado nessa divisão. É porque esses dados, eles são baseados em divisões por áreas. Como aqui a gente tem eixos para receber, então assim, dentro de um eixo, como é um exemplo aqui do eixo de projetos, dentro de um eixo de projeto eu posso tratar os projetos por área. Mas dentro de um eixo de instalação e manutenção de cursos, eu posso não dividir por área. Então, esses números de cadastro municipal, de lei Paulo Gustavo,
eles estão muito destinados a áreas. E aqui a gente está falando de vários eixos que podem ser contemplados pela lei. Só uma pergunta. Cada um dos eixos aí colocados, por exemplo, no caso da bolsa de estudo, né? A bolsa, é obrigatório que essa área ela seja. Não. Ou a gente tem a liberdade de propor, de não fazer esse. Exatamente. Assim como, por exemplo, na proposta da cultura viva, a gente pode contemplar os 4 eixos, ou a gente pode colocar todo o valor de cultura viva só em premiação, por exemplo, a gente pode eliminar alguns eixos que a cidade não tem interesse. A gente só não pode, por exemplo, não fazer um mínimo de 25% em cultura viva. Isso aí a legislação permite. Mas dentro, a gente pode sim eliminar um eixo que não seja de interesse, destinar o valor para outro eixo, é possível. Quem vai decidir que é a maioria, entendeu? Perfeito. Isso não é bacana, né? Isso aqui é legal. Só que ela tem que colocar isso daí para Não, entendi. Não, entendi. Mas é que a gente aqui enquanto setor, em algum momento online, durante essa semana, marcar reuniões setoriais online para a gente estudar isso com calma, fazer uma nota, depois para a gente dar cada setorial, eleger um representante, a gente trazer esse setor para a secretaria um pouco mais de calma, porque a gente vai ter material agora e você vê que as pessoas querem contribuir. Eu imagino que essa conversa vai durar umas 3 horas, se a gente conseguir chegar com uma proposta mais considerando as vocês. É possível? Bom, eu recomendo o seguinte: a gente fazer reuniões setoriais agora, trazer as propostas, porque isso aqui ficou publicado. Uma consulta pública ficou publicado por 10 dias. É a segunda reunião, entendeu? Que a comissão foi criada, ficou à disposição todo esse tempo. Então, eu acho que a gente não pode se estender muito, Rafael. É porque a gente tem prazo para entregar. A gente tem que publicar nada, vai ter que publicar o PAR, que é o plano anual de aplicação dos recursos, publicar em diário oficial para poder cumprir a lei, entendeu? Não, mas nem só tem uma guerra, quem mais é da literatura aqui? 1, 2, 3. Sim. Literatura? Sim. Vamos ter que responder, né? nem é do audiovisual. Pessoal, seguinte, aqui a gente propôs aqui alguns locais dessas reuniões setoriais. Lembrando que não precisa se esperar, porque a gente vai ficar aqui para tirar as dúvidas. Quem não entendeu algum ponto, estaremos aqui. Tá? Audiovisual, pátio, próximo ao setor central, artes cênicas, teatro, Conceição Molinaro, aqui mesmo. Artes visuais, pátio em frente à sala de reuniões, para quem não sabe, fica lá. Cultura popular, sala de reuniões, música, pátio, em frente ao refeitório da CESEC. E o material está aqui cobrando na frente, por favor. Pessoal, fiquem silêncio, por favor, para a gente retomar os trabalhos. Se tem alguém aí fora, por favor, se acomodar aí. Ah, sim. Ah, perfeito. Eu estou pedindo voto não. Tá bom. Pessoal, só reforçando, agora cada um tem 5 minutos para apresentar suas propostas. Vou começar agora a ordem de quem se apresentou. Cristiane, do audiovisual. Alô? Aí eu vou começar pelo item 2, porque é um item que a gente não concorda, tá? Que aqui são obras, reformas e aquisições de bens culturais.
no valor de R$ 402.483,41. A gente não concorda porque a gente entende que é uma responsabilidade do poder da prefeitura, né? De estar construindo, mantendo, ampliando. E então é isso. Então, vamos começar agora com o preço. Então a gente entendeu que esse valor a gente redistribuiria ele para as ações gerais, que é o item 1, né? Então o total do fomento cultural, ao invés de 625 mil, passaria para 1.028.000. Eu não precisa nem anotar, né? Isso, todo o valor. E aí a gente fez uma divisão também, no qual, no item de investimento 1.1, investimento em fomento, produção, difusão de obras, esse primeiro item lá na tabela, ele passaria a ficar com o valor de 533.915, cuja divisão, a nossa proposta seria a proposta B, que seria um edital guarda-chuva para as áreas diversas, com um total de projetos de 20 projetos, com um valor de 26 mil. Com uma observação importante aqui que a gente gostaria que tivesse no edital. A observação para uma pontuação maior para o currículo de pontuação na área inscrito. Um exemplo, uma pessoa que nunca fez audiovisual passa em primeiro lugar um projeto audiovisual. Isso não faz sentido nenhum. Então, acho que isso tem que estar no edital para a banca poder olhar com o olho para avaliar uma ficha técnica e a ficha, principalmente a ficha técnica do proponente. Aí o segundo item, que seria os 16%, né, a gente não fez por porcentagem, tá? A gente foi avaliando. Desse valor que a gente agregou aqui, o item 1.1, ao invés de 100.123, que seriam para instalação e manutenção de cursos para formar, especializar e personalizar, seria um valor de 200 mil. A gente acrescentaria mais 100 mil, porque a gente entende que formação é muito importante, mas entendendo que formação de que tipo? Não oficina. Seriam cursos e que uma observação importante seria no mínimo de 30 horas. Aí dividido, sei lá, 10 semanas, mas que o curso tivesse um total de 30 horas no mínimo para se enquadrar nessa categoria. E seriam, aí aumentando, 8 projetos de 25 mil. Isso. No item de concessão de bolsas de estudo também, a gente remanejou para o item o de investimento em fomento e produção. Tá? Então, esse item não existiria, essa concessão de bolsas de estudo, porque a gente entendeu que na nossa área, no audiovisual, o curso livre de 3 meses, ele custa em média 5 mil. Com esse valor de 9.386, dariam para uma pessoa, 2 pessoas. Então, não faz sentido um valor para um curso de especialização. A gente entende isso. É a mesma coisa da bolsa lá, de 793, né? Então, a gente acha que esse item não faz sentido. Na concessão de prêmios mediante seleções públicas, a gente manteria o valor e a gente era adepto à proposta A, que beneficia mais pessoas, com 16 prêmios de pessoa física e 7 prêmios de grupos, instituições ou empresas. Aqui a gente acrescentou a opção que a gente acha que ele deve ser também da forma de edital guarda-chuva que atenderia a todas as áreas. Na realização de levantamentos de estudos, pesquisas de curadorias em diversas áreas, etc., a gente também mudou o valor de 93.865 e ele foi para 200 mil. Porque a gente entendeu também que na parte de pesquisa, para você fazer uma pesquisa eficácia, né, o valor aqui que tinha de 4 ações de 23 mil talvez seria um pouco, mas entendeu que nas outras propostas que tem aqui, inclusive com produção, porque aqui entra produção novamente, produção de conteúdos digitais, jogos eletrônicos, videoarte e fomento da cultura digital. E aí a gente ficariam 8 projetos de 25 mil.
Então, esse item 1.2 a gente suprimiu, né? A gente não acha. E no item 1.3 a gente manteve do jeito que está. E a gente também é a favor da proposta que beneficia mais pessoas, né? Mais grupos ou pessoas. Um valor menor, mas que agrega para mais pessoas. Que seria a primeira coluna. Na Política Nacional da Cultura Viva, a gente também acha que a gente precisa segmentar isso na primeira coluna, que são 3 pontos de cultura, 16 bolsistas, 4 pontos de cultura, 1 ponto de cultura, com 86 mil. Aqui tem uma observação, novamente, para a concessão de bolsas, que a gente acha que é um valor que poderia ser suprimido e levado para o fomento. Porque é um valor muito baixo, 661 por 12 meses. Agora passo a palavra para Alberto da Música. Boa noite a todos. Nossa análise foi bem simples, um tempo bem curto. Então vamos lá. No item 1.1, a gente fica com a proposta A. Tá? A gente vê o risco do edital guarda-chuva privilegiar eventualmente mais uma área do que outra. A dificuldade eventualmente de você comparar, vou usar uma comparação bem banana com maçã. Você vai comparar um projeto de teatro com um projeto de música. Então, bem complicado o edital guarda-chuva. A gente prefere ficar com a proposta A. O que eventualmente pode dar errado nessa proposta A é a proporção, que a gente não tem condições de analisar, a proporção que foi colocada na proposta A, tá? Mas eu acredito que seria uma primeira experiência e, eventualmente, nos anos seguintes, em abril do ano seguinte, essa proporção poderia ser mexida, mas a gente permanece com a proposta A. O item relativo à instalação e manutenção de curso para formar, especializar e profissionalizar, a gente acredita que não seja importante, mas a gente acredita que existem outras áreas mais prementes, e este valor a gente sugere reverter para o item 1.3, subsídio de manutenção de espaços de organizações culturais. Ok? Tá. A concessão de bolsas de estudos, tá? Concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, etc., que é o terceiro item da tabela, a terceira linha da tabela, vamos dizer assim, a gente sugere, considera também um valor bem pequeno para fazer frente àquilo que se imagina que precisa ser feito. A gente sugere passar para a concessão de prêmios mediante seleções públicas. Ok? Então, nós estaremos suprimindo as duas, a segunda e a terceira linha, repassando para outros locais. A quarta linha, que é a concessão de prêmios mediante seleções públicas, teve o acréscimo da concessão de bolsas de estudos. Okay? E dentro dessa concessão de prêmios, a gente ficaria com a proposta, o que está na coluna da proposta A. Tá? 16 prêmios, aí teria o valor mudaria, né? 16 prêmios e 7 prêmios, e permaneceríamos com a divisão por áreas. Ok? Com relação à realização do levantamento de estudos, pesquisa e curadoria, não tivemos tempo de analisar, não mexemos, mantemos essa opção. Obras, reformas e aquisição de bens culturais, 1.2. Tá? A primeira linha dessa segunda página, né? A gente também não mexeu. A gente acredita que fica mais próximo, talvez, daquilo que o audiovisual falou.
apesar de não termos colocado isso, houve esse questionamento interno, a gente só não teve tempo de analisar, não mexeu, mas acredito que a proposta do audiovisual, dentro do que a gente falou, seja bastante razoável. Tá? O item 1.3 teve o acréscimo que veio lá da página anterior, né, do 1.1. E, por último, Política Nacional de Cultura Viva, concessão de bolsas de cultura viva e fomentos a projetos continuados de pontões, reverteriam para a premiação de pontos de cultura. Ok? E a gente fica com a solicitação de permanecer os 17 pontos de cultura, o valor aumentaria em função desse remanejamento de valores. Ok? Então, acho que esqueci de falar alguma coisa que a gente conversou no grupo, beleza? Agora passo a palavra para a Sônia da Cultura Popular e Literatura. É pouco. Pessoal, vamos começar pelo começo. Primeira proposta, da verba de manutenção, 1/5 seja destinado à publicidade. Cadê o anjo? É isso mesmo? Dos 5% que tem para manutenção, para a operação, que pelo menos 1/5, essa publicidade a gente chamou de busca ativa. Porque foi apresentado um dado ali sobre, por exemplo, que premiações na Paulo Gustavo, foram 2 ou 3 premiações, né? Um número muito baixo, e a gente imaginou que isso fosse resultado da falta de comunicação com mais pessoas. Então seria um instrumento, uma reserva de recurso para que se busque pessoas para participar. Você está se referindo mais ou menos que a divulgação do PROAC, ou da FUNARTE, ou coisa que valha, de larga divulgação? Larga divulgação e busca ativa. Tá. A busca ativa. E, por exemplo, na casa de quem chegar a informação de quem tem 300 anos, 400 anos de cultura e assim por diante. Exato. Então não saiu dinheiro de nada, de nenhum dos segmentos, sairia da verba de manutenção. Tipo, chamar o Pedro Bandeira e o João Ângelo para estar aqui. Tá. Então, tudo bem? Pode ir? Tá. Na cultura popular, você quer que eu fale o valor? Tá? Na cultura popular, subdividir em escola de samba, né? Depois os chamados grupos da cultura popular, sendo as escolas de samba projeto, é prêmio barra projeto, porque ele vai receber o mesmo valor todo mundo, portanto é um prêmio, mas obrigatoriamente a apresentação de um projeto. Qual é a porcentagem? Não falamos a porcentagem. Não falei, tá? Essa é a condição. E os grupos da cultura popular, não quero chamar de mestres, tá? Mas eu não sei qual é o nome que a gente vai usar, mas aqueles que atuam individualmente, que isso também existe. Tá legal? Eles estão, de certa forma, contidos no grupo da cultura popular, mas existem atuações individuais. Vou te dar um exemplo, eu participo de 10 grupos. Entro em qual? Eu não sei que categoria que eu sou. O que eu sou? Mestre? Acho que sou. Um caso para pensar. Né? Porque eu estou em 10 negócios. E daí? Se vira aí, alguma categoria para mim. Tá? Os grupos tradicionais, cadê o grupo tradicional que nós conversamos? Aqui. Os grupos tradicionais com Gada, João, Moçambique, é isso? Eles optaram por projeto. É isso? É isso? Não. Quando nós falamos em grupo, nós estamos falando em todos.
Todos. Como só vocês estão presentes, não é isso? Inclusive eu demonstrei vantagens e desvantagens de uma coisa e outra. E vocês optaram por projeto. Falou, né? Literatura. Premiação. É isso? Comigo? É. Eu não estava na discussão. Tá. O senhor não estava, é isso? Ou foi 30% de premiação e o restante de projeto? 30-70? 30% de premiação, 70% de projeto. Confere? São editais distintos. Editais de escola de samba é uma coisa e edital de cultura popular, até porque uma é uma coisa, outra é outra coisa. Não, cada um no seu quadrado. Mantém a premiação do projeto? É só grupo? É só. Obrigado. É só? Agora passo a palavra para a Linda Louca, que vai questionar as áreas visuais. É só? Não deu para discutir nada. Não discutir nada. Não dá para discutir nada. Boa noite, gente. Vou começar então com o investimento em fomento, produção e difusão de obras de caráter artístico. A gente optou pela proposta A, de 9 projetos de 27.116, porque a gente entende que o edital Guarda de Cultura ele pode deixar algumas áreas descobertas, então a gente acredita que seria um sistema mais justo de que tivesse essa proporção de base para cada setor, né? A segunda, de instalação e manutenção de cursos para formar e especializar profissionais, a gente escolheu a proposta B, com 5 ações de 20.024. A próxima, de concessão de bolsas de estudo, a gente optou pela proposta A, de 10 ações de 9.386, a gente não teve tanto tempo para deliberar valores, e fechamos com essa. A concessão de prêmios mediante a seleção pública, a gente deliberou, e foi uma escolha do pessoal do artesanato, que foi desde 16, alterar a proposta A, né, no caso, de 16 prêmios mais 7, fazer a reversão desses prêmios para 25 prêmios de pessoa jurídica, né, dividir esse valor de... É verdade, desculpa, perdão, está certo. De 93.865 divididos por prêmios de 25 pessoas. A próxima é a realização de levantamento de estudos. A gente votou na proposta A. E construção de formação e organização de manutenção, a gente fez uma proposta na parte B, que é de 3 ações, e dividir esse valor de 144.894 em 3. A próxima, de aquisição de bens culturais, a gente ficou com a proposta B. Aquisição e preservação de organização e digitalização de acervos, a proposta B também. A aquisição de imóveis topados, a gente ficou com a proposta A. A parte de subsídio e manutenção de espaços artísticos, votamos pela B, 2 subsídios de 3.848 mais 2 subsídios com 6.000 para médio e grande porte. Para manutenção de grupos e companhias, proposta A. E com relação a essa última parte da Política Nacional de Cultura Viva, a gente optou nesses 4 setores que fossem mais pontos de cultura premiados,
alguma coisa, agora é algo. Então tá certo. Obrigada. Agora passo a palavra para a Jonathan da Arte Center. Gente, boa noite. A gente, por questões de tempo, a gente conseguiu debater apenas sobre o ponto 1, que é o fomento cultural. Por quê? A gente discutiu muito a ideia de que a gente não pensasse apenas no setor de artes cênicas, mas sim no setor cultural como completo. Então a gente fez algumas alterações nesse ponto 1.1 para que a gente pudesse abranger o maior número de projetos da melhor forma possível, de uma forma mais eficiente. Pensando nisso, ficou o primeiro ponto, ele fica... a gente optou por uma proposta mais parecida com a proposta A, porém com algumas alterações. Ao invés de 9 projetos, seriam 12 projetos. E o valor valor de porcentagem desse item seria de R$ 391.971,14. A gente acha que a proposta por divisão para os projetos ficaria melhor, porque exatamente pela ideia de que como se pesa uma dança com um teatro, então que todo mundo tenha o seu edital próprio de cada setor. Sendo que, se houver 3 editais para 3 premiações para teatro, mas apenas 2 foram contempladas, que essa uma seja distribuída para outra área que não tenha prêmio suficiente. Então, por exemplo, aqui tem 19% da música. Só que se esses 19 não foram contemplados para a música, o restante vai para outra área dentro dessa distribuição. E que esse edital ele seja vinculado ao edital de ocupação de espaços públicos, para que esses grupos premiados possam usar os espaços públicos da prefeitura para a realização desses projetos. Então, eu escrevo meu projeto, eu recebo essa premiação e eu vou usar, por exemplo, o Centro Cultural para apresentar esse projeto. Ou então eu vou usar um outro local, como, por exemplo, o Teatro do Parque do Itaim, ou algum outro local que possa ser utilizado para esse trabalho. Então, a gente indicaria um local onde a gente poderia fazer essa apresentação. O segundo ponto, a instalação e manutenção de cursos, a gente suprimiu ele e colocou ele como uma contrapartida do item 1. Então, aquele grupo que foi premiado no primeiro item, ele vai propor uma oficina ou algo dentro dessa sua área aberta ao público. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do teatro. Um grupo de teatro foi premiado e ele vai fazer uma oficina continuada, então uma oficina de qualidade, não é uma oficina dar uma oficina real para essas pessoas de iluminação. Tem um técnico de luz que vai fazer uma oficina para esse, ou, por exemplo, dança. O grupo de dança foi premiado e, como contrapartida, ele vai dar aulas de dança em tal horário nesse local público que foi cedido para ele também. No item 3, concessão de bolsas, a gente colocou como uma possibilidade da pessoa premiada indicar o curso que ela gostaria de fazer, então, sempre pensando na área cultural. E ter como contrapartida algo que trouxesse um resultado para a nossa cidade. Então, por exemplo, vai fazer um curso de teatro, que ela traga algo, uma oficina, traga alguma coisa vinculada a esse curso para a população.
E a gente fez uma alteração. Em vez de 10 ações de 9 mil, a gente fez 5 de 15 mil. Esses valores excedentes foram para cima. E eu esqueci se eu coloquei no projeto, no item 1, são 12 projetos de 32.664,27 centavos. Então seriam mais projetos com valor maior. Para a concessão de prêmios, a gente entende que a premiação deve ser voltada a pessoas com trabalhos significativos na área da cultura. Então, como conhecidos mestres da cultura. Então, que a gente fique apenas uma pessoa física, 9 prêmios para pessoa física de 7.214, sendo que, como item fundamental, o estudo do currículo para que essa premiação seja entregue. Ou seja, tempo de existência, tempo de trabalho, para que essa premiação possa ser entregue a essa pessoa. São 9 prêmios de 7.214 para pessoa física. Quantos mil? 7.214. E na última ação a gente manteve igual realização de levantamentos, a gente manteve 4 ações de 23 mil. Os outros, infelizmente, pelo tempo hábil, a gente não conseguiu discutir, então a gente, infelizmente, não consegue pontuar sobre eles. Teve também algumas coisas que ele falou, a gente está até pensando aqui que não é consenso ainda, porque a gente não teve tempo para falar. Agora eu passo a palavra para Mário Nalva do Artesanato. Bom, pessoal, encerrando então aqui essa etapa de apresentações, né? Antes da gente avançar na próxima etapa, eu queria responder uma pergunta por escrito que nós recebemos, que é do André Ferreira, que nos perguntou o seguinte: na questão das bolsas de estudo, no formulário, o maior valor é de R$900. Qual a referência para esse valor, considerando que o salário mínimo é de R$1.412? E se a gente acredita que é uma bolsa, que o bolsista sobreviveria com esse valor? Na verdade, a gente consultou o formulário ali, a gente tinha mais opções. Tinha a opção de 10 mil por ano, que realmente daria R$900 por mês. Tinha a opção de 20 a 30 mil, aí você pega 20, 30 mil e divide por 12, né? E teve o maior valor de 40 mil, que daria a bolsa de 3.300 por mês. Então, no formulário tinha essas opções, e a maioria das pessoas colocaram os R$900. Tá? Então, essa é uma consulta pública e o formulário está lá, com esses dados. Por isso que é importante a gente fazer uma consulta pública online, ter essa discussão aqui, justamente para a gente ver esses pontos que são inviáveis e já excluir. Tá? Bom, então a gente vai para o processo agora de votação mesmo das propostas. Tá? Pessoal, peço um minuto de atenção aqui, porque o Danilo vai fazer a leitura agora das propostas, tá? Para a gente entrar no processo de votação. É importante também destacar a leitura que nós fizemos, que a equipe fez, que é justamente ter a consulta pública, ter essa reunião para ter uma síntese, para a gente poder formular os editais, porque não é uma situação fácil. Quando a gente prepara, quando a gente faz algo colaborativo, participativo, tem várias opiniões divergentes. Então é muito difícil a gente seguir um caminho que beneficia a maioria das intenções. É um processo difícil, que todo mundo está aprendendo um pouco, né? Então eu acredito que esse formato a gente deu possibilidade para todo mundo se manifestar, a gente encontrar uma solução que seja mais abrangente, tá? Então a nossa ideia é justamente essa. Só reforçando, todo mundo está com card da votação? Sim. Então vocês vão levantar o card, a opinião positiva, para a gente poder contabilizar os votos. Dá um papelzinho ali.
investimento e fomento, produção, difusão de obras de caráter artístico e cultural, inclusive remuneração, enfim, todo esse item que é o correspondente aos projetos culturais. Como a proposta A, que a gente tinha colocado, a gente contemplar 9 projetos de 27.116,66. Proposta B, seriam 12 projetos de 20.337,50. Foi colocada uma proposta de 20 projetos de 26 mil. Isso aí seria com remanejamento, né, de outra área. Aqui houve uma proposta de que esses projetos fossem destinados a escolas de samba, grupos tradicionais e literatura. E uma outra proposta com 12 projetos, o valor total seria 391 mil. Se a gente consegue. A gente vota agora, né? Votou, definiu o que vai ser. É isso? São 12 de 32.664, 32.664 e 27. Eu acho que é importante definir que um é com o edital guarda-chuva, que é a proposta C, e outro é com o edital contrário. A gente vai votar primeiro os valores e depois como será a divisão. Pode ser? É importante também, né? Responder. Você repete para mim, por favor, João? São 12 de 32.664,27 centavos. Meia nota. 664,27. Consegue entender a brincadeira? Então a gente tem aqui a proposta dele, então seria mais em relação a divisões, né? Então a gente tem 4 propostas, certo? Divisão, certo. Então a proposta A, 9 de 27.116, B, 12 de 20.337, C, 20 de 26 mil e E, 12, né, ou a B, seria 12 de 32.664. Vamos então votar primeiro a proposta A. Nenhum voto. A proposta B. 20 projetos, 26 mil? Não, são 12 de 20 mil. Não está vinculado. São propostas diferentes. Primeiro a gente vai votar os valores e depois se a gente vai fazer divisões ou não. Tá? A proposta C, que são 20 de 26 mil com remanejamento, então sabendo que esse valor que passa vai vir de outro setor. Esclarece só uma coisa também. O voto é uma proposta só, né? Você não pode votar em 2 propostas, certo? É 20 de 26 mil? Essa é a maioria. Mais uma dinheiro. Então são 21 votos para a proposta C, com 20 projetos de 26 mil. E a proposta E serão os 12 projetos de 32 mil. 12 de 32 mil? Não, tudo no 20. Não é? Foram 15 votos. Então a gente fica com os 20 projetos de 26 mil. Agora a questão de divisão por áreas. Gente, a gente precisa entender que é o seguinte, se a gente tiver avaliadores multiculturais, a gente consegue avaliar os projetos de áreas diversas. O problema é que a gente não tem isso, né? E a gente sequer contrata profissionais que já fizeram bancas e participaram de várias bancas de editais multiculturais. Não, eu digo assim, nas áreas, muitas áreas
multiculturais. Tá? Tem projeto multicultural aí? No lugar aí? Tem ou não tem? Por exemplo, aprovar essa proposta. Dependendo dos outros itens de como for votado, não vai conseguir se garantir por conta de um manejo de valor. Certo, é que a gente tem alguns itens que estão com supressão. A gente vai ver se vai ter essa votação. Mas aí a questão é a critério que seria usado para manter, por exemplo, depois nas concessionárias não dá 20 projetos, dá 15 projetos. A gente pode refazer essa conta em cima do que a gente conseguir. Eu acho que a solução para isso, acho que a solução para isso seria fazer a contabilização dos votos, por exemplo, uma votação expressiva na segunda opção. O valor que sobrar, a gente tem que a reivindicação conforme as votações. Mas tirando aí assim a gente vai fazer uma forma que tente atender todas as votações, esse valor excedente. Inclusive, por ter várias propostas aí de supressão, não sei se serão votadas, pode ser que a gente tenha até mais. Sim. Agora, em questão ainda de edital de projetos, a gente vai falar sobre serem editais divididos por áreas, enfim. A nossa primeira proposta foi a divisão pela porcentagem que está no Cadastro Municipal de Cultura, que é essa que vocês receberam. Então, seria 19% dos contemplados de música, 16% de artes cênicas e por aí vai. Baseado no Cadastro Municipal, nos valores, nas porcentagens do cadastro. A nossa segunda proposta foi o edital guarda-chuva para áreas diversas, sem determinar categorias. Uma outra proposta que houve, que está aqui no lugar do D, seria a destinação eu não entendi se foi de uma porcentagem, desculpa, professor. Dentro do percentual já está dentro do percentual do que está. O que é importante destacar é o seguinte, são poucos projetos, tá? Perto do que foi, por exemplo, ao Estado, a gente reduziu muito esses projetos, porque vai muito dinheiro para manutenção, para reforma, para custo e tal. Só que aí, na divisão que apareceu, por exemplo, no cadastro, você tem, por exemplo, a música, que está muito, assim, é maior. Só que a gente tem, por exemplo, como que nós vamos comparar, por exemplo, um grupo de teatro que é 30, 50, contando parte técnica, um grupo de maracatu que é 50, 70, uma escola de samba que é 100, 150, com, por exemplo, uma dupla sertaneja. Ou uma pessoa, ou 5 pessoas que vão fazer uma artesanato. Exatamente. Então, eu acho que, partindo desse princípio, essa divisão que foi colocada, que música é mais projetos com a música, depois projetos, ela não significa, porque ela não condiz com o impacto cultural que o projeto pode trazer. Então, por esse sentido, eu fico na defesa que seja um guarda-chuva e que se leve em consideração o impacto, o número de participantes, o número de profissionais, artistas e técnicos dos projetos, para que a gente chegue no alto e não dividir música, essa maioria, depois teatro e assim por diante, mas o impacto cultural, o impacto social, o número de profissionais e técnicos. A gente pode entender, então, porque foi o setor de vocês que trouxe essa questão de destinação para a escola de samba e tal. Pode suprimir essa proposta, então a gente só tem ou a divisão por áreas com porcentagem do cadastro, ou o edital guarda-chuva, é isso? Como?
fazer a ideia, colocar a ideia de remanejo. Então, por exemplo, coloca uma porcentagem igual para todos e se algum setor não tiver o valor, há um remanejo. O remanejamento ele já vem automático no edital, porque a gente já prevê assim. Então a gente coloca essa proposta de, então a gente vai reformular ela para ser divisão igual para todas as categorias. Certo? Então a gente tem 3 propostas, concorda? Ou a divisão com porcentagens conforme o cadastro, ou o edital guarda-chuva, ou a divisão igual para todas as categorias. Vamos voltar então na proposta A, que seria a divisão por áreas, considerando as porcentagens. 2 votos? Isso? 2 votos. A segunda proposta seria do edital guarda-chuva, para áreas diversas. A primeira proposta é a divisão do número total de projetos por áreas, considerando as porcentagens. Então, por exemplo, a área de música ficaria com 19% da quantidade de projetos contemplados, a artes cênicas ficaria com 16% e assim por diante, como está aqui. Na verdade, essa porcentagem está baseada em cadastro, o cadastro nunca correto. Entendeu? É esse o problema. Não é que o cadastro não está correto, ele pode ser que não transpareça o que é a realidade, mas o cadastro, por si, ele está correto, ele tem uma quantidade de pessoas cadastradas e de pessoas dentro. A gente precisa ter um parâmetro de divisão. O que a gente tem hoje mais atualizado é isso. Por isso essa proposta. São poucos. Acho que vai dar 2 vagas para. É a que está aqui em azulzinho, ó. Divisão música 19%, artes cênicas 16%. Fazer igual, fizer igual para todo mundo diferente, vai ficar quanto para cada um? Eu não entendi a pergunta. Quantos setores no cadastro? São 7 setores. Então, a gente entendeu que vão dar mais ou menos aí 2 ou 3 projetos por área, é isso? É isso? Eu acho que a parte de manutenção de prédios, essas coisas, é o problema da prefeitura. Esse dinheiro é nosso. Cada vez que pediu pra gente, tudo igual. A gente ainda não está nessa votação. Eu valor é isso, porque a proposta está sendo aprovada e nós está dentro dessa proposta, está assim. Ele está aí dentro dos 20 de 26 mil, entendeu? É isso que é a proposta aprovada. Ele está tirando de obras, então está dentro. Então o que é certo é que aumentou, mas mesmo assim é pouco, mas é o que tem. Infelizmente é o que tem, é esse valor. Então se dividir igual, vai ficar 2 projetos, praticamente 3 projetos para cada setor. Melhor ter 3 do que não. Gente, só retomando então, a gente tem 3 propostas diferentes nesse eixo, certo? Vamos votar elas? A primeira seria a divisão por áreas com porcentagens previstas no cadastro. Quantas pessoas concordam? São 3 votos. A segunda proposta seria o edital guarda-chuva para áreas diversas, sem definição. Nenhum voto? 1 voto. E a terceira seria a divisão igual para todos. Votos. A gente parte agora então
eu definiria então esse primeiro item, 20 projetos de 26 mil, divididos em igual quantidade por categoria. Tá? A próxima seria a instalação e manutenção de cursos para formação, especialização, profissionalização, por aí vai. A gente tem uma primeira proposta de 4 ações de 25 mil e 30, 5 ações, a proposta B, 5 ações de 20 mil e 24, e a proposta C seria 8 ações de 25 mil, e existem 2 propostas de supressão. Vamos votar? Quem está de acordo com a proposta A, 4 ações de 25 mil e 30? Nenhum? Proposta B, 5 ações de 20 mil e 24. Proposta C, 8 ações de 25 mil. Quantos? 15 votos. E temos a proposta, 2 propostas de supressão. (18 votos de supressão. Então, 20 votos de supressão. Então, a gente vota por não atender esse item, certo? A gente passa para projetos que é onde já faz sentido? Mas aí aumenta a quantidade de projetos e aumenta o valor dos projetos do Eu entendo que a quantidade de projetos, pela proposta que foi feita, eu acho que a gente volta a conversar sobre isso, pode ser? Vamos para a terceira, que seria a concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, de criação, de trabalho, de residência artística, enfim. A primeira proposta seria 10 ações com integração de R$ 9.386, seria dividido aí nos 12 meses, certo? Supressão dessa ação ou 5 ações de 15 mil. Então, a primeira proposta são 10 ações de 9.386. Um voto? É isso? 2 votos, então. A proposta de supressão desse item. Votos. É sempre remanejamento, né? A terceira proposta seriam 5 ações de 15 mil. Votos. Então, a gente fica com 23 votos de supressão, certo? Vamos chegar. Concessão de prêmios, tá? Vamos votar primeiro a divisão dos prêmios, depois a gente fala de áreas, certo? A primeira proposta, pessoal, primeira proposta, 16 prêmios para pessoa física, no valor de 2.933, e 7 prêmios para grupos, instituições e empresas, no valor de 6.704. Segunda proposta, 9 prêmios de 3.214 para pessoa física e 9 prêmios de 7.214 para grupos, instituições e empresas. Terceira proposta, 25 prêmios
prêmios, só que no valor de 7.214 somente para pessoas físicas. São essas as propostas? Não, depois a gente vai falar de divisão por área, pode ser? Vamos primeiro para valores. São as propostas, então. Vamos votar? A primeira proposta, então, 16 pessoa física e 7 para grupos e instituições. Votos. A segunda proposta, 9 pessoa física e 9 grupos. 4 votos. Terceira proposta, 25 prêmios e somente pessoas físicas contempladas. 5 votos. Quarta proposta, apenas 9 prêmios de 7.000 para pessoas físicas. 13 votos. Então a gente fica com a primeira opção, que são 16 mais 7. Ok? Agora vamos falar de divisão por áreas. A gente pode considerar novamente uma primeira proposta. Seria a divisão por áreas com base nas porcentagens do cadastro. Aqui é um formato de todas as áreas, a gente quer que seja um guarda-chuva, mais ou menos na mesma ideia do guarda-chuva. E aí aqui o de literatura, acho que está inclusive nas divisões, né? Acho que não é uma proposta. Então a gente tem 2 propostas. Oi? Divisões iguais, igual a gente fez no primeiro item. A gente pode colocar essa proposta também para votação, vocês concordam? Quem concorda, a gente vai colocar mais essa proposta, de acordo? Então vamos votar. A primeira proposta de divisão por áreas por porcentagem. 3 votos. 4 votos. A segunda seria o formato guarda-chuva, todas as áreas concorrendo entre si. Nenhum voto. E a terceira, divisões iguais. Votos. Então, em premiação, a gente fica definindo assim: 16 prêmios de 2.900 para pessoas físicas, 7 prêmios de 6.700 para grupos, instituições e empresas, e as divisões do total de prêmios em partes iguais para todas as categorias. Que daí entra mais no mérito da escrita do edital, e a gente não está votando ele aqui, mas sim serão consideradas todas as inclusões, as inserções, tá? Vamos para o último, então, desse primeiro item, que é realização de levantamentos, de estudos, pesquisas, curadorias nas diversas áreas, inventários, enfim, tem uma série de coisas aí. A primeira proposta são 4 ações contempladas com 23.466, tá? Aqui existe uma outra proposta, que seria a de 200 mil no total. Seriam 8 projetos contemplados com 25 mil. Esse aqui também está dependendo de ter supressões, certo? A gente não teve uma proposta de supressão. A primeira seriam 4, então a primeira votação, tá? 4 ações de 23.466. Então existiu a proposta de supressão, é isso? A gente não escreveu, então vamos colocar uma proposta mais, então? É isso? Então vamos lá.
a primeira proposta em votação. 4 ações de 23.466. 12 votos para 4 ações, certo? 14 votos, então. Desculpa. Agora tem a proposta de supressão. Quem vota na supressão desse item? Não, é, suprimir. 13 votos para supressão. E o último, contemplação de 8 projetos com 25 mil. 10 votos. Então a gente fica com a primeira proposta, que são 4 ações de 23.46634, certo? Vamos passar então para o item de obras, reformas, aquisições de bens culturais, tá? Primeiro item seria verba destinada à construção, formação, organização, manutenção, ampliação de museus, espaços, centros culturais, enfim. Primeiro item, 4 ações, primeira proposta, 4 ações de 36.223. A segunda proposta seriam 3 ações e aí a gente redivide esse valor, certo? Quem fez essa proposta, não lembra? Uma outra proposta seria a supressão. Lembrando que a supressão desse item É como um todo. Oi? Essa observação, principalmente a supressão desse item, garante o primeiro item lá. Você quer de destinação para projetos, é isso? Deixa eu fazer Não tem nenhum, não lembro de nenhum impedimento para isso. E vai para cima, entendeu? Isso É um eixo, é um outro eixo, né? Fora, não é o de fomento. Mas eu não lembro de nenhum item que impede o que eu brinquei, né? A única coisa que não pode é suprimir os 25% da cultura viva e nem os 75% geral. É isso mesmo. Vamos votar então esse primeiro item dentro de obras, o primeiro então. Votação da primeira proposta. 4 ações de 36.223,50. Nenhum voto. 3 ações, e aí o valor sobe. 2 votos. 3 votos. Supressão. Vocês querem suprimir esse projeto específico que a gente vai fazer em fomento para a organização de museu, para museu? Mas isso é o nosso texto, a gente 31 votos. a gente entende que isso é responsabilidade do poder público, da prefeitura. Eles já recebem verbas para fazer isso, não destinam, não sei porquê. Então é injusto tirar de um fomento para os artistas da cidade para poder fazer isso. Uma coisa que já existe. Então a gente teve a supressão desse item por 31 votos, ok? Vamos votar item aí. O próximo seria a aquisição de bens culturais e obras de arte para distribuição pública. Seriam a primeira proposta, 2 ações de 50 mil. A segunda proposta, 3 ações de 33.500. E a terceira proposta, a supressão. Vamos votar nas 2 ações de 50 mil. Nenhum voto. 3 ações de 33.500. Nenhum voto. Supressão desse item. votos. 35, desculpa. Então, suprimido, tá? Próximo item.
ainda dentro de obras, é aquisição, preservação, organização, digitalização e outras formas de promoção e de difusão do patrimônio, inclusive acervos, arquivos, coleções e ações de educação patrimonial. Primeira proposta, 2 ações de 42.260. Segunda proposta, 3 ações de 28.173. E terceira proposta, supressão. Vamos votar na primeira. 2 ações de 42.260. Nenhum voto. 3 ações de 28.173. 2 votos. E supressão deste item. Item foi suprimido. Último, dentro ainda de obras. Aquisição de imóveis tombados com a finalidade de instalação de equipamentos culturais de acesso público. A proposta seria uma ação de R$ 72.447 ou a supressão do item. Votação na primeira proposta, uma ação de R$ 72.000. Nenhum voto. Supressão do item. Votos. Item suprimido. Então, a gente suprimiu todas as ações que são do item 1.2, né? Que são destinadas a obras e tudo mais. A gente sabe que esse valor, então, vai ser, como foi a proposta da supressão, ele vai ser destinado para projetos. Mas seria que item? Ok. Então vamos falar de subsídio. É o próximo. Subsídio a gente tem então duas linhas, né? A primeira é 60% do valor para manutenção de espaços artísticos e ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares de forma permanente em seus territórios e comunidades. Lembrando que o subsídio ele tem aí uma periodicidade, então seria por 2 meses, o repasse seria mensal ou de tempos em tempos, né? Quais são as propostas? Primeira, 4 subsidiados de pequeno a médio porte com 2.462 e 2 subsidiados de médio a grande porte com 4.924. É a primeira proposta. A segunda, 2 subsidiados com 3.848, pequeno médio porte, e 2 subsidiados com R$6.000 de médio a grande porte. Não tem outra proposta, seria ou A ou B. Isso, menção. Vamos votar então na primeira proposta A, 4 subsidiados pequeno a médio e 2 subsidiados médio a grande porte. Ah. 17 votos. Agora a proposta B, 2 subsidiados de pequeno a médio porte e 2 de médio a grande porte. 12 votos. Decididos então pela proposta A. Agora os outros 40% de manutenção de subsídio, que vai para a manutenção de grupos, companhias, orquestras, corpos artísticos estáveis, inclusive processos de produção e pesquisa continuadas de linguagens artísticas. Proposta A, 2 subsídios
subsidiados de R$ 3.282, pequeno médio porte, e um subsidiado de R$ 6.565, de médio a grande porte. Proposta B, 2 subsidiados de R$ 2.280, pequeno médio porte, e 2 subsidiados de R$ 4.280, médio a grande porte. Votação. Proposta A, 2 e 1. Votos. Proposta B, 2 e 2. Votos, decidimos então por 2 subsidiados pequeno médio, 2 subsidiados médio grande porte. Deixa eu só fazer uma consideração, que, só para poder constar, na minha opinião, quem receber o subsídio para manutenção não deve receber o outro também. Porque os mesmos que recebem um não possam receber o outro, entende? Porque senão o edital que permite só essa mesma categoria. Você concentra de pouquíssimas pessoas todo o recurso. É justo. Vamos para o último eixo, que é o da política cultura viva. Então a gente tem a primeira possibilidade, que seria dividir em todos os 4 itens possíveis dentro da cultura viva. E a segunda possibilidade, que seria que a gente colocou, né? De colocar tudo em premiação, considerando todas aquelas notas e informações que a gente teve referente ao link que eu falei no começo. Existe também a possibilidade de supressão de alguns desses itens. Deixa eu ver então como fica mais fácil. A informação atualmente são 8 pontos de cultura cadastrados aqui. Então, levando em consideração que, se for de 17, a gente já abre brecha para a abertura de novos pontos, que seria algo interessante. Ou, se for ficar no outro, a gente pode ter a ideia de que pode ser que não abra um outro ponto. Mas você não foi nada na outra audiência tem muito mais de 8 pontos de cultura. Isso, e aí nós só dando uma atualização do Ministério a respeito desses pontos. Então, só que eles trabalham com cadastrados. A secretaria deve fazer o requerimento de atualização. André, o ponto que eu coloquei foi que cadastrado também a informação passada é que existem 8. Então, mas foi dito na audiência que vai poder ser que tinha muito mais. Sim, é isso que eu estou falando, que a opção dos 17 é a opção desse cadastramento desses outros, porque existem muito mais. Entendeu? É por isso que eu estou pontuando isso só. Pode destacar também, pessoal, que a gente vai poder cadastrar. O link vai atribuir uma comissão municipal, segundo os critérios que a lei traz, e cadastrar esses novos. A gente tem 8 cadastrados, porém, como eu estou falando, a gente optar por 17 projetos, a gente tem a possibilidade de cadastrar esses excedentes. Tá? Pessoal, uma forma aqui para a gente começar essa votação na cultura viva, primeiro a gente entender se é interessante a gente, por exemplo, a gente coloca em votação, vamos dividir os valores sem entrar no mérito das divisões. Ou a gente vota por dividir, ou a gente vota por concentrar em premiação. Faz primeiro essa votação para entender o que a maioria prefere. Se preferir dividir, aí a gente vota 1 a 1. Pode ser isso? Essa proposta? Sim. Vamos então, a primeira, vamos colocar assim, a primeira proposta é a gente fazer a divisão dos valores, que pode ser entre 4 faixas ou menos, porque existe supressão, possibilidade ali. Quem vota então em dividir esses valores nas 4 faixas? Não?
Então, quem vota é na concentração dos valores todos em premiação isso, seriam os 17, a contemplação de 17 pontos com 29 mil cada. Votos, então, para a gente concentrar tudo em premiação de pontos de cultura. Nesse caso, então, a gente não vai votar supressões, não vamos ter supressões nesse item. Uma última proposta que a gente recebeu foi de um item que não está aqui, mas que existe, são os 5% de operacionalização. Então, uma proposta para que 1/5 dos 5% sejam destinados à busca ativa. A busca ativa publicidade, sim. Como que a gente faz? Vamos colocar sim ou não? Quem é a favor de destinação deste 1/5 dos 5% ou não? Então, primeira votação, quem é a favor? Votos a favor. Quem não é a favor? 0 votos, 1 voto. Esse 5% vai ter discriminado o que vai ser feito? Sim, é que a grande parte desses 5% eles são para pareceristas. É o valor de operacionalização. E a gente ainda não consegue delimitar o quanto vai ser gasto, porque ele depende da quantidade de inscritos, da quantidade de projetos que serão avaliados, quantidade de áreas distribuídas. Então, a gente ainda não consegue precisar, mas existe a possibilidade. Mas se pareceria, é muito meu voto. Se não tem que parecer isso, é muito meu voto. Então, os 5% é para o valor total. A proposta que houve é que 1/5 desses 5% seja destinado à busca ativa. Ok? Como operacional. Vamos definir isso aqui então? É isso mesmo, que vocês, a proposta é essa. Todos os itens que foram suprimidos, e a gente pode ver aqui quais são os itens. Esse item terceiro aqui. Que seria de instalação e manutenção de cursos, ele foi suprimido, a gente não vai ter esse item. Outra supressão, concessão de bolsas de estudo, não teremos esse item. Terceira supressão. Márcio vai pintar para a gente como estão suprimidos, a gente consegue visualizar melhor. Então a gente tem assim três grandes supressões. Dentro de fomento, pessoal, de instalação e manutenção de cursos e a supressão de concessão de bolsas de estudo. E dentro de obras, nós tivemos todos os itens suprimidos. Vamos entender então aqui, todos esses valores que foram suprimidos serão destinados